Fala galera, beleza? Agora que a gente já viu como que você faz para escolher o modelo de negócio mais ajustado ao seu empreendimento dentro da área da saúde, a gente viu também como que a gente faz para poder de fato executá-lo, né? E também as maneiras de conseguir levantar capital para ele no início desse negócio. Então, hoje a gente vai falar um pouco, né? Tá na hora da gente começar a colocar a mão de fato no que importa. E uma questão muito importante que surge nesse momento e que a gente deve sempre avaliar é como que você e o seu negócio se enquadram dentro do mercado da saúde, né? Ou então melhor, como que você está posicionado diante dos seus concorrentes, dentro do seu setor, diante dos especialistas que possuem um negócio, uma clínica, né? Semelhante à sua, semelhante ao seu modelo. Então, a gente vai começar a aula, vou colocar os slides aqui para vocês. É sobre isso então que a gente vai falar hoje. A gente vai abordar o conceito, pessoal, por trás da famosa matriz SWOT, né, que muitos de vocês talvez já devem ter escutado por aí. E trazer esse conceito para dentro do teu empreendimento na área de saúde. O objetivo aqui é destrinchar com vocês, né, dar uma esclarecida nessa ferramenta e mostrar com exemplos práticos e reais, né, como que a gente deve usar a matriz SWOT a nosso favor. Então esse é o intuito de hoje. Então vamos entrar na nossa aula. É o seguinte, uma análise, pessoal, uma análise estratégica de um negócio, o pessoal costuma dizer que ela tem que conter dois pilares. O primeiro pilar é a análise interna, né? Que são nada mais que as características intrínsecas desse negócio. E o segundo pilar é a análise externa, fora, que são as características externas ao negócio, que estão por fora do teu empreendimento. Só que ao mesmo tempo elas impactam o seu empreendimento. Então a importância da matriz SWOT, ela reside no fato de que ela te possibilita ter uma noção por completo, em perspectiva, exatamente desses dois pontos, dos fatores internos e dos fatores externos que impactam ou então que impactarão o seu negócio, a tua clínica em algum momento. E isso pode te fornecer informações extremamente relevantes, extremamente valiosas e importantes para que você se antecipe, né, a algumas situações que já eram previstas. Afinal, como o Caio Carneiro costuma dizer, o imprevisto ele é previsto. Então, que estejamos preparados, né, para que tudo que a gente já cogitava no momento inicial desse empreendimento possa vir a acontecer em algum momento. Então, a matriz SWOT ela vai nos permitir exatamente isso, nos anteciparmos e nos prepararmos para atuar diante dessas possíveis adversidades que o mercado muitas vezes nos prega, né? Mas que em muitos cenários a gente consegue se antecipar a isso, prever isso. Então, ela vai permitir que a gente defina, né, as melhores decisões estratégicas, por exemplo, para o nosso empreendimento, para a nossa clínica se posicionar da maneira adequada diante desse cenário. Mas o que significa SWOT, né? A sigla SWOT? A gente tem o S de Strength, o termo é um acrônimo, né? Então o S é de Strength, forças, o W de Weaknesses, ou então fraquezas, e o O de Opportunities, ou oportunidades, e por fim o T significando Threats, que são as ameaças. De forma bem simples, pessoal, essa ferramenta ela serve para poder analisar diversos pontos de um negócio, de uma clínica, por exemplo, desde os produtos dessa clínica, os serviços que essa clínica oferece, os setores em que ela atua e até mesmo as pessoas que nela trabalham. E como tudo isso se encontra diante desse cenário, desse empreendimento, desse negócio. Então, mais do que isso, a matriz SWOT ela te ajuda a entender as áreas do negócio que estão se saindo bem e aquelas que, de alguma maneira, necessitam de certa melhoria. Então, quando a gente olha para a matriz, a gente consegue ver que ela é composta no lado esquerdo dela, né, pelos pontos positivos do negócio. Aqui a gente vai colocar as forças, as oportunidades que tem esse negócio, esse business. Do lado direito, a gente consegue observar os pontos negativos para o nosso negócio, ou seja, as fraquezas, as ameaças que cercam esse nosso negócio, essa nossa clínica que a gente está começando. E da mesma forma, a gente pode observar também que na parte superior, as forças e as fraquezas, né, se referem ao ambiente interno desse nosso negócio, enquanto na parte inferior a gente tem as oportunidades e as ameaças que se referem aqui ao ambiente externo. Então, entrando um pouco mais, né, supondo que você tem uma ideia de montar uma clínica de dermato, por exemplo, aí na sua cidade natal.
Então aqui, pessoal, vocês podem e devem, né, fazer o raciocínio para o case que vocês quiserem, para o negócio que vocês quiserem, tá? Não necessariamente tem que se abrir uma clínica na sua cidade, muito menos tem que ser de dermatologia, que é somente um exemplo. Então, depois de ter escolhido aquilo que a gente falou sobre o modelo de negócio, você escolheu o seu modelo, aquele que mais se encaixa, né, aquele que você vai adotar, você já definiu isso, e a gente falou sobre isso na nossa aula 2. Depois que você já desenvolveu o seu Business Model Canva, ou então o seu planejamento de negócio, como alguns preferem chamar, da sua clínica, que a gente também já viu aqui, foi a aula 3. E depois de ter realizado uma pesquisa de mercado eficiente, que inclusive vai ser um tema da aula dada pelo Mota, você parte para a avaliação dos fatores internos e externos do seu negócio, usando a ferramenta que a gente está colocando hoje, que é a matriz SWOT. Então hoje a gente vai entender, né, melhor a teoria por trás de cada etapa dentro dessa ferramenta, para que depois a gente consiga utilizar de fato a matriz na prática. Então, voltando à matriz, começando pela parte interna, né? A gente tem as forças. E quando a gente está aqui dentro dessa parte, pessoal, a gente vai listar quais são as principais competências da nossa empresa, quais são as áreas em que a nossa clínica vai muito bem e as áreas em que ela se destaca das demais clínicas aí no mesmo ramo. E isso talvez vai representar para vocês uma vantagem competitiva que a sua clínica vai ter num cenário a nível de mercado. Então, por exemplo, reconhecimento da marca, né? Isso pode acontecer caso você abra uma unidade franqueada, por exemplo, uma rede de clínicas. Então, nesse caso, você já tem um modelo validado. Esse é o ponto forte da franquia, né? Uma marca já reconhecida dentro daquele segmento de mercado, com uma cartela de clientes, enfim. Você já está no mercado há muito tempo, né? E tem a sua marca consolidada, por exemplo. Não você tem a marca consolidada, mas quando você adquire uma franquia, o franqueador, aquele que vende a marca para que você use aquele nome, ele já traz consigo de um certo tempo uma construção de nome, de clientes, de julgamentos bons ou não, positivos ou não, né? Então, se ele tem um NPS bom, você já tem uma certa gama de pessoas que falam bem daquilo. Esse é o legal da franquia para quem adquire, né? Você pula essa etapa de validação. É o que acontece, por exemplo, nas franquias de medicina hiperbárica que o Mota possui. Então, por isso que muitos, né, chegam atrás do Mota para poder levar a clínica de medicina hiperbárica para o interior, por exemplo, e não optam por começar um negócio do zero. Uma outra força, né, que a gente pode citar é o fato de que você pode fornecer procedimentos de estética diferenciados nessa clínica de dermatologia hipotética nossa aqui. Ou seja, não sejam realizados ali na clínica, nesses procedimentos que não sejam realizados, a sua clínica vem e oferece. Então, você está oferecendo um serviço de caráter exclusivo, ou então um serviço que esteja sendo oferecido já naquela cidade, só com uma qualidade inferior. Então, você vem e oferece em uma qualidade superior, o que garante o reconhecimento e retorno de grande parte dos seus pacientes. Isso, por exemplo, te garante um LTV, o que a gente chama o Lifetime Value, né, que é o tempo de vida útil que um cliente passa dentro de uma empresa, trazendo dinheiro para uma empresa. É o tempo de vida útil que o seu paciente, por exemplo, vai ter na tua clínica. É o tempo que ele passa gastando dinheiro, vamos dizer assim, com a tua empresa, com a tua clínica. E esse LTV pode ser, no caso aqui, já que você ofereceu um produto melhor, ele muitas vezes tende a ser maior do que o da concorrência. Então você fica mais tempo com esse paciente do que o seu concorrente da clínica na mesma especialidade, o que é uma bela vantagem, diga-se de passagem, né? Um outro exemplo ainda, pessoal, é você oferecer diversos tipos de procedimento na sua clínica. Então, focando, por exemplo, na beleza como um todo, né? Então, você inclui serviço de manicure, você traz para sua clínica serviço de corte de cabelo, entre outros serviços aqui do ramo da estética, que é um mundo à parte, são infinitas as possibilidades aqui dentro. Então, agora a gente passa a falar das fraquezas. E quando a gente fala de fraquezas dentro da matriz SWOT, você vai ter que pensar em elencar as áreas internas do negócio que precisam de melhoria, que são os pontos, né, de vulnerabilidade, muitas vezes, da sua clínica, que deixam a sua clínica em desvantagem, digamos assim, com relação à concorrência, com relação, no caso aqui nosso, a outras clínicas de dermatologia que tem aí na sua cidade. Nesse caso, né, que a gente está falando, a sua clínica ela não possui muitas vantagens competitivas.
Então, talvez a sua estrutura de custo ela esteja alta, talvez o seu CAC, né, que é o custo de aquisição de cliente, que é o gasto que você tem para colocar um novo paciente dentro da sua clínica, ele está muito alto, ele está muito elevado, ele está maior que o CAC, né, o custo de aquisição dos pacientes dos seus concorrentes. Então, talvez a sua equipe, né, de profissionais, ela esteja ali naquela fase de aperfeiçoamento e ainda não seja uma equipe excelente, uma equipe que trabalha em sincronia. Enfim, pode ser também que a sua clínica inteira, né, ela esteja rodando muito em função do seu serviço, da sua consulta, dos seus procedimentos. Então, ela esteja dependendo muito da sua presença ali. Um outro exemplo, né, muito comum nas clínicas é a falta de caixa. E isso se dá devido à má gestão financeira dentro daquela clínica, né? O que envolve muitas vezes a falta de conhecimentos básicos em contabilidade, saber o básico de um fluxo de caixa. Só que isso tudo a gente vai falar dentro de uma aula de métricas financeiras da clínica, que isso aí vai ficar bem claro para todos vocês. Passando agora para a parte externa, né? A gente começa falando aí das oportunidades. Quando a gente fala de oportunidade, é que nada mais são, né, que os fatores externos, que de alguma forma são favoráveis à sua clínica, que possuem potencial de melhorar os resultados e, consequentemente, né, alavancar a sua atuação. Então, alguns exemplos são quando você trabalha em um mercado nichado, né? Você fornece um serviço específico para um tipo específico de público, então você tem poucos concorrentes. A própria medicina hiperbárica que eu estava falando do Zé da Mota, que vai dar aula para vocês, é um exemplo disso. Ou então a sua clínica ela oferece um serviço que possui uma alta demanda, né, do público pelo serviço que você oferece. Talvez a sua clínica tenha parcerias que atuam em sinergia de forma que consiga beneficiar ambos os lados. O surgimento de novas tecnologias para poder aprimorar o seu serviço, tudo isso é um exemplo. Todos esses pontos eles podem ser trabalhados dentro dessa parte da nossa matriz SWOT. Por fim, a gente começa a falar das ameaças, né? Aqui dentro, né, o quarto e o último componente da matriz SWOT são as ameaças. Então aqui a gente vai ter os fatores externos que podem prejudicar a sua clínica. Então, por exemplo, caso a sua clínica tenha a folha de pagamento totalmente dependente de um único serviço, né, um serviço sazonal, um serviço que depende de uma época do ano específica, a gente costuma chamar de um serviço com sazonalidade excessiva. A sua clínica é muito dependente de alguma regularização, por exemplo, que a qualquer momento pode ser alterado. Isso estaria aqui dentro de ameaças, né? Um outro exemplo pode ser também que na sua cidade, o setor que você atua esteja muito cheio, com muitos concorrentes. Ou então, um outro ponto também, que é até meio contraditório, né? Se a sua clínica for a pioneira aí na sua cidade natal, e por que eu digo isso? Isso tem muitas vantagens, tá, pessoal? Você ser pioneiro e você deve se aproveitar disso. Só que tenha isso como um radar, né? Mantenha essa informação ali no radar desde o princípio. Que nada impede que outro médico venha para a sua cidade, para a cidade em que você tem ali aquele negócio, aquela clínica, e abra um serviço semelhante ao seu. Então, o que é importante de chamar a atenção aqui? Que você esteja atento a essa possibilidade existe. E tente aí sempre se preparar nesse sentido, busque ali sempre coisas, sempre pontos, sempre ferramentas para poder melhorar o seu serviço, o serviço que você entrega àquela população. Não se deixe acomodar que com isso, né, ao não se acomodar, você vai conseguindo sempre se consolidar nesse mercado, naquela região, para que mesmo se novos negócios, novos concorrentes entrem ali, você já tem ali clientes fiéis ao seu serviço, que gostam da sua clínica, que gostam do serviço que você e os seus funcionários prestam naquela região. E aqui vale ressaltar, né, uma dica muito útil durante a pesquisa do ambiente externo, que são as oportunidades e as ameaças, que é utilizar o que a gente chama de análise Pestel. Quando você está fazendo essa pesquisa das ameaças, das oportunidades, você usa a análise Pestel. No que consiste, né? O que seria isso? O primeiro fator da análise Pestel é como o cenário político do seu país, do seu estado e da sua cidade pode afetar a sua clínica. Essa é uma pergunta que muitos não se fazem. O segundo fator, que também é muito importante, é como o crescimento da economia, como o crescimento das taxas de juros
da inflação, do desemprego, dos salários, dos custos fixos podem afetar as operações da sua clínica. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Então, por isso compõe essa análise que a gente sempre aconselha de ser feito quando você está mensurando ali as ameaças e as oportunidades dentro da sua matriz. Terceiro fator de análise, como a cultura, as normas sociais ali da região, as atitudes de carreira, a demografia da população daquele local em que o seu negócio está inserido, a saúde dos pacientes, como que isso tudo pode afetar as operações da sua clínica, né? Tudo isso compõe o terceiro ponto de análise. Dentro do quarto ponto de análise Pestel, quais novas tecnologias, né, na verdade, estão surgindo ou quais as tecnologias estão sendo utilizadas e que podem tanto beneficiar quanto prejudicar as atividades da sua clínica. Tem algum procedimento que você faz hoje e que novas tecnologias têm substituído ou têm ajudado a aperfeiçoar aquele serviço prestado pela sua clínica? Então, sempre estar atento a isso. O quinto ponto proposto na análise Pestel é como a sua clínica se relaciona com o ambiente à sua volta. Então, como que a sua clínica se relaciona com aquela população, com aquela sociedade na qual ela está inserida, né? Isso é importante, isso é relevante para que a gente comece a mensurar tudo isso, colocar isso no papel e estando sempre atento às análises, às ameaças, às oportunidades que essa análise nos entrega. O sexto ponto de análise, a gente vai estar atento a quais regulamentações, quais leis, quais taxações, ou então quais mudanças no ambiente regulatório, digamos assim, podem afetar as atividades da nossa clínica. Esses são os 6 pontos que compõem essa análise Pestel que a gente sempre comenta quando se fala de matriz SWOT, quando se fala de avaliar ameaças e oportunidades dentro de um negócio. Muitos achavam, né, por exemplo, que a telemedicina ela viria prejudicar determinadas clínicas, determinadas especialidades. O mesmo foi quando muito se falava sobre robótica, e a gente vê que, na verdade, essas duas que eu citei vieram, na verdade, para somar, para agregar e não para substituir a mão de obra do médico qualificado. Então, ficar sempre atento a isso, tá, pessoal? Mas não entrem em pânico com tudo que é dito, com tudo que surge. Busque sempre estar atento e avaliar se de fato é uma ameaça ou não, se é uma oportunidade, né? Talvez seja, assim como veio a telemedicina e quem estava preparado deslanchou, assim como está vindo ainda a robô, já está entrando, mas cada vez mais presente em algumas áreas, a urologia se beneficiando muito do emprego da robótica. Então, a partir do momento que você sabe que ela está por vir ou que ela já está presente, você consegue captar o quão benéfico ou quão prejudicial isso pode ser para o meu negócio e está sempre linkando isso, entregando um produto único para a sociedade. Isso tem valor de mercado, como a gente já disse aqui algumas vezes. Quando a gente faz isso, né, a gente consegue enumerar esses itens e analisar como que eles podem afetar a nossa clínica, as atividades do nosso serviço, os serviços que a gente presta ali, né? E com isso a gente consegue dar uma nota, literalmente uma nota para esse impacto, para o grau de impacto que essas ameaças geram dentro do nosso negócio de saúde. A gente consegue predizer se o impacto gerado ele foi alto, se foi um impacto médio ou se foi um baixo impacto dentro das nossas atividades. Pois bem, uma vez que a gente montou a nossa matriz, você pode sentar, né, e analisar como as suas forças podem potencializar as oportunidades que você listou dentro dessa sua matriz e te ajudar, obviamente, a se preparar para poder combater as ameaças que você também já sabe que existem, você já listou, ou as ameaças que podem vir a acontecer em algum momento que você também listou na matriz. E da mesma forma, a gente consegue analisar como as fraquezas podem se tornar uma ameaça ainda mais perigosa e prejudicar as oportunidades, né? Lembre-se de que uma ameaça, pessoal, uma ameaça que a gente não tem formas de combatê-la, ela torna-se uma ameaça mais perigosa. Então, por exemplo, hoje, tanto eu quanto o Gustavo, a gente está no 5º ano da faculdade de medicina. Então, quando a gente foi conversar com o Mota na nossa matriz, né, existia, e todos nós já estamos cientes disso, de que no ano que vem, no nosso 6º ano, é o nosso ano de preparação para a prova de residência, é um ano mais intenso. E a gente tem uma grande ameaça dentro do nosso negócio, que uma vez que por mais que o Mota e o André eles nos ajudem, o tempo deles é extremamente escasso e limitado.
E tanto a minha capacidade quanto a capacidade do Gustavo, o nosso braço de ação, digamos assim, no que diz respeito à manutenção do projeto, ele tende a piorar drasticamente. Então é um gargalo, é uma ameaça dentro desse nosso negócio que a gente está construindo. E que nós hoje estamos buscando alternativas para solucionar isso. Só que a gente só está buscando alternativas para solucionar porque a gente está ciente disso. Uma vez que a gente colocou isso no papel, a gente colocou isso dentro da matriz. Esse mesmo raciocínio que a gente fez pode ser feito quando a gente for abrir a nossa clínica numa cidade pequena, numa cidade grande, independente. Nos primeiros anos ali, você sabe que ela vai depender totalmente da sua presença para que gere retorno, né? E talvez você saiba que daqui 2 anos você terá que ir para o exterior, por exemplo, terminar uma especialização que você estava fazendo. Ou então que daqui 3 anos existe a possibilidade de determinada regularização de lei mesmo, né, de um serviço que você presta, ela possa vir a ser alterada. Então, ao saber disso, né, ao saber que isso vai ter impacto no teu business, se for um business atrelado a uma relação governamental também, com o poder local, a gente falou de cidade pequena, então se você tem um negócio ali que ele está totalmente vinculado às atividades da prefeitura e que você sabe que a cada 4 anos tem troca de cargo, o que é o que a gente mais vê, né, principalmente na cidade do interior, você tem uma queda abrupta, uma queda muito grande ali no orçamento, na receita que aquela clínica gerava, porque determinado candidato que por N motivos aqui não gostava de você, ou não gostava do seu sócio, não apoiava o seu negócio, ele não foi eleito, e isso causa aí essa ruptura de parceria, de uma parceria que eventualmente existia e que tinha uma participação significativa na tua geração de receita. Você tinha que estar ciente disso desde o princípio e se preparar para isso, ao saber que isso poderia vir a acontecer. Mais uma vez, o imprevisto ele é previsto, né? Então, desde que no começo do negócio a gente tenha visto isso tudo, né, pessoal? Desde que a gente tenha olhado do alto, desde que a gente tenha avaliado em perspectiva o nosso negócio como um todo. Os passos, quando você faz isso, né, os passos que você vai dar a partir dali se tornam muito mais conscientes, digamos assim, muito mais responsáveis, com risco diminuído exponencialmente comparado ao, digamos, o empreendedor aventureiro, digamos assim. A matriz SWOT, né, ela é mais uma das ferramentas que a gente usa para isso. Uma vez que a gente então desenha essa matriz, a gente tem como que eu posso dizer? A gente está com tudo pronto, né? O próximo passo é a gente se juntar com todo o nosso time, com toda a nossa equipe aí, e estudar os cenários possíveis que se apresentam diante daquela análise, a fim de que vocês possam juntos ali tomar as melhores decisões para o negócio de vocês, para o futuro da clínica de vocês. Só que aqui tem um ponto que eu gostaria de destacar e que é importante, para que realmente, pessoal, a gente consiga traçar os melhores rumos para a nossa clínica. Você vai precisar fazer parte das pessoas que tomam as decisões ali dentro. E normalmente essas pessoas são aquelas que compõem a diretoria daquela clínica, daquele negócio. Então é só dessa forma, é só dessa maneira que a gente vai conseguir ter poder de ação dentro do negócio. Se você for atuar apenas como um funcionário, né, dessa clínica, por mais que você reconheça uma determinada oportunidade, pode ser que você não consiga colocá-la em prática muitas vezes. Então, dando um exemplo hipotético para vocês, e mais uma vez puxando a sardinha para a minha área de interesse, que é a ortopedia, de nada adiantaria se eu soubesse reconhecer a impressão 3D como uma baita oportunidade no planejamento pré-operatório dos meus pacientes, que vão até a minha clínica, né? Se eu sou o cara que estou nos bastidores, que estou ali por trás, que não tem um poder, uma voz que tem impacto de fato na resolução de medidas ou não. Eu não vou conseguir implementar essa ideia, entende? Mesmo que eu sugira aos meus superiores, e é muito difícil que eu tenha uma voz o suficiente com peso relevante dentro do negócio. Então as chances ali dessa minha ideia ser implementada são ínfimas. Era isso que eu queria falar. Então agora, depois que a gente já tem, né, toda essa bagagem teórica, eu queria dar um exemplo, né, pegar um exemplo mais palpável do mercado junto com vocês, um exemplo que seja de conhecimento de todos vocês, para que a gente possa consolidar a nossa teoria que a gente viu até aqui, que você
depois consiga pegar tudo isso que foi dito de forma mais prática e está trazendo para dentro do teu empreendimento, do seu negócio, seja um negócio que você já tenha ou que esteja criando durante a faculdade, ou então até mesmo se você já é formado, já está montando aí uma clínica, um consultório, ou então se você ainda vai formar, até mesmo se você vai formar e já possui, né, caso você tenha aí uma herança, tenha um pai médico que vai estar deixando isso para você, que você saiba tá vendo o negócio como um todo e está se preparando quanto a isso. Então, a gente vai pegar aqui um exemplo de fora, né, da saúde, porque o que eu percebo? Muitos de vocês, e isso no Instagram é nítido nas caixinhas e tal, vocês não possuem uma vivência de negócio dentro da saúde, a grande maioria. Só que eu garanto que ao fazer isso, né, ao trazer esse exemplo, eu torno a coisa muito mais palpável para vocês, porque eu garanto que todos aqui conhecem grandes marcas como a Apple, Starbucks, Disney, enfim. E por isso que eu resolvi pegar aqui o exemplo da Apple para exemplificar tudo isso que eu disse, para tornar algo mais palpável para todos vocês. Provavelmente, ou você tem um celular ou um aparelho qualquer da Apple, ou conhece alguém que tenha um, ou então no mínimo você já viu um ou já ouviu falar da marca aí da maçã famosa, né? Muitos inclusive provavelmente até estão assistindo essa aula aí no YouTube através de um dos modelos, né? Da empresa do famoso Steve Jobs. Então, como é um exemplo bem conhecido, pessoal, eu vou tomar ele como base para que a gente junto aqui consiga tá avaliando o case da empresa. E claro que a gente não está recebendo nada para isso, né? Infelizmente, bem que eu gostaria, mas o intuito é trazer um exemplo bem palpável para vocês. Então é o seguinte, o raciocínio que eu vou fazer aqui, ele pode ser feito com diversas outras marcas, em diversos outros setores, isso tem que ficar claro. Mais uma vez eu trouxe ele para facilitar a compreensão. Então a gente começa pelo quadrante superior esquerdo. Então no quadrante superior esquerdo da nossa matriz, a gente coloca as forças. Eu acredito que um ótimo primeiro ponto aqui, né, seria o reconhecimento de marca. É quase que impossível que alguém nunca tenha ouvido falar da Apple e dos seus produtos aí excepcionais e desejo de consumo de muitos, né? No ecossistema da Apple, por exemplo, de todas as facilidades e possibilidades oferecidas aos usuários que adquirem um iPhone, seja um iPad, um MacBook, Apple Watch, enfim. Como todos esses produtos aí, a facilidade com que todos esses produtos se comunicam é brilhante, é bem interessante. E só fazendo um adendo aqui, esse conceito de ecossistema é um conceito já muito conhecido do mercado e muito presente dentro da saúde, tá, pessoal? Eu acho válido comentar isso aqui, porque muitas vezes pensam que na área da saúde a coisa muda muito, não é nada implementável e totalmente já é feito, né? Não só é possível como já é feito. O que a FIA faz e vem fazendo, né, é criar um ecossistema nesse sentido. O que os meninos do Além da Medicina fizeram e seguem fazendo, né, é criar um ecossistema nesse sentido. Os caras pegam todos os segmentos, tá, da carreira do médico. Tanto a FIA quanto os caras do Além da Medicina. Ele tem produto para o acadêmico, para o residente, o cara já formado, para o médico. A FIA pega a faculdade, né, e depois tem um programa de residência, um produto voltado para preparar o cara para a residência. Só que ela vem fazendo isso em uma escala enorme, cada vez mais adquirindo grandes faculdades, hospitais, enfim. A própria faculdade que eu e o Gustavo estudamos é uma faculdade privada, como eu já disse para vocês, e ela tem caminhado, o business dela tem se guiado nesse sentido. Então a nossa faculdade, ela tem um produto, digamos assim, que é a graduação em medicina para o cara que passa no vestibular. Ela tem aí você forma, né? Ela tem um cursinho preparatório para residência, porque esse cara normalmente ele quer prestar uma residência, seja de ortopedia, de urologia, cirurgia geral, enfim. Então ele tem um produto para esse público. E tem a pós-graduação para o cara que formou, ou que não quer fazer residência, ou que não passou na residência, enfim. O que eu quero chamar a atenção é que isso é o que a gente chama de ecossistema. E depois a gente faz um debate mais aprofundado sobre esse conceito dentro da saúde. Mas resgatando aqui o que eu estava falando, voltando por exemplo da Apple, além da questão do reconhecimento da marca, né, e do ecossistema que ela criou, foi por isso que a gente estava falando, a gente pode falar também da experiência, né, que o cliente Apple tem ao adquirir um produto. Então talvez você ache que pagar aquele preço sinceramente absurdo, né, que está longe de ser um preço barato, num aparelho, foi simplesmente você pagou e aquilo, é o aparelho em si. É claro que não.
Quando a gente compra um aparelho da Apple, isso pode ser dito com outras grandes marcas também, você está pagando pela experiência, você está pagando por um produto de qualidade, com um pós-venda incrível, você está pagando pela certeza de que se houver qualquer problema ali com o seu aparelho, ele será solucionado da melhor forma e da maneira mais ágil possível. Além disso, né, é um aparelho que te dá a agilidade necessária para trabalhar, para estudar, para conversar em reuniões, reunião com parente talvez, para poder fechar negócio, enfim, o que quer que você tenha de função ali para ele faz da melhor maneira possível, sem travar. Acho que só quem tem sabe do que eu estou falando. Tudo isso acaba por prover, né, pessoal, uma satisfação imensa com o produto e, consequentemente, com a marca. Se eu paguei X num produto, eu paguei um valor determinado naquele produto, foi caro, tá, mas putz, ele me dá tudo que eu quero, e isso gera uma satisfação, gera um prazer. Não tem nada mais frustrante que você gastar com algo e aqui pode ser barato, né? Aí você gasta com alguma coisa, o famoso barato que sai caro, e de nada resolveu o seu problema. Quando isso vai repulsa da marca total. Agora, quando é o processo inverso, você acaba de fidelizar um cliente. Então, realmente tem aí um impacto positivo na vida do consumidor nesse aspecto. A gente está falando aqui sobre um ponto fortíssimo, né, da Apple, que é o Customer Experience. Mais uma coisa que vem sendo implementada e cada vez mais dentro da saúde. A gente pode debater mais a fundo sobre isso depois também. Um outro ponto agora da Apple que está presente fisicamente, né? A Apple, o fato de ela estar presente fisicamente e online, né, em quase todos, ou todos, se eu não me engano, os países do mundo, com a mesma base, com a mesma qualidade de serviço, isso nos mostra também mais um ponto forte da marca, que seria a presença internacional. Isso garante que você, ao viajar, por exemplo, a qualquer país aí que tem uma carga tributária menor que a nossa, você consegue adquirir qualquer produto da Apple com a mesma certeza de qualidade, de procedência e de experiência de pós-venda que você teria ao adquirir o produto a um valor maior aqui no Brasil. Então é algo padronizado. Isso gera essa certeza, né, que por parte do cliente que ele vai encontrar o mesmo produto em qualquer canto do mundo. Também nos diz muito aí sobre outro ponto forte da empresa que o Jobs conseguiu criar, que seria uma cadeia de suprimentos e uma rede logística muito eficaz. E quando a gente fala de cadeia de suprimento e rede logística eficaz, o que seria isso, né? O que isso quer dizer? Isso nada mais quer dizer para a gente, pessoal, que a agilidade dos aparelhos e dos processos de montagem ali para poder fazer com que esses aparelhos sejam feitos e entregues com a mesma qualidade, de uma forma ágil e fácil em qualquer lugar do mundo, é mais um ponto forte que a gente consegue listar dentro do case da Apple. Falando um pouco mais agora sobre o poder de barganha, né, que a gente acabou de listar aqui, o poder de barganha com relação aos fornecedores. Isso ocorre justamente pelo fato de comprar quantidades enormes de componentes eletrônicos, né, quando vai confeccionar esses aparelhos. Isso gera uma receita tão grande para que esse fornecedor faz com que esse fornecedor, ele consiga fornecer melhores condições para a Apple comprar os componentes, melhores condições para a Apple pagar por esses componentes, né, esticando o prazo aí de pagamento e até mesmo fornecendo com a melhor qualidade possível, né? Da mesma forma, a gente consegue listar também um alto poder de barganha com os clientes. Por quê, né? Porque quem usa a Apple normalmente não costuma querer saber de outra marca, não costuma querer saber de outro produto, de outro fabricante, quando ele precisa de um aparelho novo, né? Mesmo que o preço, né, do concorrente seja bem inferior. Isso faz com que a Apple coloque aí quase que o preço que ela quiser no mercado, porque ela tem a certeza de que os clientes dela vão adquirir da mesma forma. Isso traz para a gente um outro ponto forte, que a gente já falou aqui do LTV, né? Nesse caso ela traz um LTV longo, o que é um ponto forte da Apple, um LTV esticado. O cliente ele passa muito tempo junto com a marca, muito tempo dando dinheiro para a marca. Como a gente falou, dificilmente, né, um usuário da Apple vai migrar para outra marca. Note que todos esses pontos, pessoal, que eu estou falando, são extremamente replicáveis à saúde. Eu já fui citando alguns exemplos, só estou citando para não quebrar o raciocínio, mas isso é totalmente implementável a outro modelo.
Então, por mais que existam aí outras grandes forças da empresa, afinal, né, uma das maiores empresas do mundo, eu vou parar por aqui. A ideia com essa proposta que eu fiz, que eu trouxe, é somente que você entenda como funciona a matriz e como que você pode usá-la dentro do seu negócio, dentro da sua clínica, na sua especialidade. Então, a gente vai passar agora para os pontos fracos que a gente poderia citar aí no caso hipotético da Apple. Quando você for fazer isso dentro do seu negócio, tenta sugar ao máximo, tá, pessoal? Tenta se lembrar do maior número de itens que podem ser listados dentro de cada pilar da matriz. Que eu parei pelo motivo que eu falei. Acho que senão a gente ficaria aqui destrinchando, não faz sentido. A ideia já foi passada. Só que quando é o teu negócio, pega tudo. Pega o máximo que puder. Não faz isso em um dia só, porque ao saber as ameaças e as oportunidades, você consegue sempre estar ciente de tudo que pode vir a acontecer e se preparar. Então, entrando agora nos pontos fracos. Apesar de termos listado a presença internacional da Apple como uma força, a gente pode pensar que justamente por comercializar o mesmo produto em diversos países, a Apple poderia acabar não levando em consideração, por exemplo, as diferentes realidades financeiras, né, desses países. Por isso, muitas pessoas em países mais pobres, por mais que almejem um produto Apple, podem acabar não conseguindo pagar por ele devido a esse preço elevado, né? Que esse preço elevado e padronizado, né? É padronizado que ele seja alto, né? Padronizado que o preço, que o valor do produto seja elevado. E isso em países de baixa renda teria um impacto negativo. Isso é o que acontece nas clínicas. Quando você vai abrir uma clínica, você tem que definir se ela é a gente já falou disso, se é uma clínica popular ou não. Isso vai variar. Aqui da Apple a gente está falando de países, né? Mas no caso da clínica vai variar de bairro para outro. Você abrir um business em saúde no Leblon é totalmente diferente de você abrir um business na Baixada Fluminense, porque o público muda, a qualidade do atendimento que você vai fornecer é diferente, não porque você vai ser um profissional diferente, mas porque muitas coisas custam, equipamentos custam dinheiro. Como que você vai querer fazer com que o cara da Baixada pague o mesmo que o cara de Copacabana, Leblon, Tijuca, enfim. Mais uma vez mostrando que é totalmente viável na saúde. Além disso, a Apple, pessoal, por ser uma marca específica, com o próprio sistema operacional, né, a gente sabe que ela tem o iOS, o macOS, o watchOS, diferente dos celulares Android, que independente de ser LG, Samsung, etc., tem um sistema deles. O fato desse iOS, do sistema operacional da Apple ser específico, isso ocorre, a situação mais chata que é o meu ver da Apple, né? Incompatibilidade com outros sistemas operacionais. Então você quer passar um arquivo para o cara que não tem o celular da Apple, você tem esse processo dificultado, né? Com relação à transferência para outros sistemas operacionais que não sejam da marca. Então mais um ponto para a gente listar. Essa mesma exclusividade de sistema operacional também pode ser responsável por uma restrição de assistência técnica, né? Uma vez que em casos de problemas que você tem com o seu aparelho, somente os técnicos com conhecimento do sistema operacional da Apple vão ser capazes de resolver o seu problema, o que acaba limitando as oportunidades do cliente solucionar aquele problema de maneira mais fácil, né, com um profissional mais acessível onde ele mora. Cidades pequenas não tem uma revendedora, não tem uma assistência padrão ali da Apple, tem que mandar, enfim, gera uma série de demoras nesse sentido. Indo para o setor da matriz, onde a gente lista as oportunidades. A gente tem uma marca inserida em um setor que está em constante expansão, né? É um setor que cresce mais que o da tecnologia hoje em dia. E esse crescimento ele é justificado, né, pessoal? Porque a gente tem uma grande demanda por novas tecnologias no atual contexto que a gente está inserido. Uma outra grande oportunidade, no caso que a gente está analisando da Apple. Além disso, a gente consegue citar, né, o fácil acesso à expansão da cadeia de distribuição, por conta daquilo que a gente disse agora há pouco. O fato da marca estar presente em diversos países, fazendo uma alusão rápida, mais uma vez, né, a nível nacional, no caso aqui, tá, pessoal? Isso está presente nas franquias, seja do que for, da área da saúde. Está presente em redes de farmácia, Drogasil, Araújo, em redes de hospital, Redditor, por exemplo. São N os casos que eu poderia citar. Por isso que eu sou tão fã aí do esquema de franquias, e eu pretendo que o Mota ainda dê um módulo somente de franquias para vocês, e eu vou conseguir, tomara que a gente consiga estar fazendo isso e trazendo esse conhecimento que eu acho bem legal. Outra grande oportunidade da Apple que eu consigo ver seria a alta possibilidade de parcerias com outras empresas, né, e indústrias.
nesse sentido. Quando a gente pensou mais a gente pode destacar também a possibilidade de criar novas linhas de produtos, seria mais um ponto para estar listando, seja produtos próprios da marca, novos aparelhos, novas versões dos mesmos aparelhos, então iPhone Pro, iPhone X+, sei lá qual que já está, são versões aprimoradas de um produto já existente, sejam elas subprodutos, né, como jogos, filmes, aplicativos, como nos últimos anos em que eles estão vindo a desenvolver o lançamento do Apple TV+, que vem concorrendo com a Netflix, enfim, isso tudo pode ser aplicável também ao seu empreendimento. Para finalizar, quando a gente analisa as ameaças, né, que a Apple poderia vir a ter, nesse caso aqui a gente tem um case bem específico, né? Eu sinceramente não consigo ver muitas ameaças para a Apple. Muitos diriam que, por exemplo, o grande número de concorrentes poderia ser, principalmente aí a Samsung, poderia ser uma ameaça, sem falar no surgimento de novas marcas, principalmente as chinesas, Xiaomi, enfim, vem surgindo nesse mercado, mas todas elas aí, ao meu ver, estão longe de fornecer o mesmo serviço no mesmo padrão que a Apple dá, que a Apple fornece de experiência ao consumidor, na minha opinião, tá? Então a gente poderia pensar também que da mesma forma que é um setor em alta expansão, talvez a gente tenha um mercado altamente complexo, tá? Altamente mutável, que pode sofrer grandes alterações em um curto espaço de tempo. A tecnologia ela permite mudanças drásticas de uma hora para outra, né? A gente vem vendo isso dentro da medicina. Isso pode causar alterações ali, modificar todo um cenário de uma empresa, da água para o vinho aí, do dia para a noite. Só que grandes empresas, né, como a Apple, elas sempre vão estar na vanguarda dessas inovações e dificilmente ficaria para trás em caso dessas grandes mudanças. Mas seria digno a gente estar sempre fazendo esse alerta nesse sentido quando a gente for fazer a nossa matriz, o nosso empreendimento. Outro ponto de ameaça seria, por exemplo, possíveis crises globais da economia, né? Se você tem uma elevação do dólar e isso gera um aumento do preço dos produtos, a gente tem visto isso acontecer agora, por exemplo, na pandemia. Com relação ao aumento do dólar, isso acaba gerando um valor alto, né, que poderia se tornar, um valor que já é alto, que poderia se tornar muito mais caro para a boa parcela da população em outros países e principalmente em países de moedas mais fracas, né? Então, pessoal, é assim que uma matriz SWOT ela se parece na prática. Seja a sua ideia de negócio uma clínica, seja ela uma franquia ou qualquer outro empreendimento que você deseja ter aí fora da medicina ou dentro da medicina, eu acho que avaliar os fatores internos, os fatores externos do negócio são fundamentais para que você consiga ter aquela visão mais clara, aquela visão do todo que a gente vem pregando aqui desde o início, a cada aula, falando quão importante isso é para poder amenizar os riscos, né? Assumir cada vez mais as rédeas aí da sua carreira, da sua clínica, do seu empreendimento. Com isso você consegue sempre traçar planos mais realistas, tanto a curto, quanto a médio, quanto a longo prazo para esse seu negócio, o que aumenta, obviamente, exponencialmente aí as suas chances desse negócio vingar dentro desse mercado que vem se tornando cada vez mais extremamente competitivo. Mais uma vez, eu espero de verdade que esse conteúdo tenha sido esclarecedor e que possa agregar ao longo da sua jornada como um médico empreendedor. Seja um médico com o desejo de empreender dentro ou fora da medicina, independente de onde for, com certeza você vai estar gerando impactos ao empreender, vai estar gerando empregos e modificando de forma positiva a sociedade em que a gente vive. Então deixa aí nos comentários para que a gente saiba o que você achou dessa aula, se você conseguiu pegar o conceito por trás da matriz SWOT e como ela pode ser usada dentro de um negócio em saúde. Qualquer dúvida, fiquem super à vontade aí para nos chamar, seja no Instagram, aqui no YouTube, da forma como você preferir. Um grande abraço, pessoal.